Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nesta manhã. Amém? Todos vocês são bem-vindos aqui, estamos felizes por receber vocês. E eu espero que nessa manhã o Espírito Santo de Deus já esteja falando ao seu coração. Nós estamos numa série chamada Juntos. E nessa série nós estamos falando sobre a igreja, a importância da igreja de Jesus e o que significa ser igreja de Jesus. Na primeira mensagem da semana passada, nós usamos o capítulo 2 do livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas. Lucas escreve o livro de Atos, assim como escreveu o Evangelho, para um amigo pessoal dele chamado Teófilo. E no primeiro Evangelho de Lucas, ele retrata o que Jesus fez e ensinou. Este é o conteúdo principal do Evangelho de Lucas. E o objetivo era esse, era mostrar para este amigo, ele, Lucas, sendo grego, para um amigo pessoal grego, mostrando, afinal de contas, o que esse judeu veio fazer no mundo. E ele mostra de maneira muito clara, linda, didática, vale a pena ler o Evangelho de Lucas. É um evangelho detalhado. Lucas, ele é um médico, então ele escreve com detalhes, ele coloca minúcias no texto, e não há quem não seja enriquecido por essa leitura maravilhosa. Mas depois disso, então Lucas, ele dá continuidade ao relato ao seu amigo, e agora contando como que aquela igreja que iniciou com Jesus, ela continua, quais são os primeiros anos da trajetória desta igreja, uma trajetória linda, cheia de inspiração, cheia de vida, mas também cheia de desafios, cheias de complexidade, porque onde há pessoas, há complexidade, as pessoas não são perfeitas, então nós temos dificuldade sim, não é? Na vida dessa igreja, claro, é só você chegar e ler. Quando você chega no capítulo 5, você já observa claramente como é que eu vou dizer, uma dificuldade no meio da congregação, e eu estou me referindo sim àquele casal, como é que é o nome daquele casal lá? Obrigado. Repete, por favor. Ananias e Safira. Eu vou dividir depois um café com você, que me ajudou a lembrar disso. Ananias e Safira. E aquilo foi uma dificuldade enorme no meio da comunidade, e aquilo trouxe temor no meio daquele povo. Hoje eu quero falar com vocês, baseado na história de uma outra igreja. É muito interessante isso, é muito curioso, e a gente precisa prestar atenção como que essa igreja que nasceu em Jerusalém, depois de 25, 30 anos, já começou a tomar um outro caminho diferente. Hoje, quando a gente vê a igreja de Jesus espalhada no mundo, muitos têm problemas, dificuldade de se relacionar com essa igreja. Muitos têm dificuldade de frequentar essa igreja. Muitos não têm nenhuma atração por estar no meio dessa igreja, porque não tem nada a ver com aquela igreja do Atos capítulo 2. E a pergunta que nós fazemos, o que aconteceu nesse interregno? O que aconteceu nesse período? Por que aconteceu isso? Por que tanto distanciamento? Então, quando você traça um contraste, você traça um paralelo, você coloca Atos 2 ao lado, por exemplo, do que nós vamos ler hoje aqui, Filipenses 2, dá a impressão que você não está falando da mesma igreja. Embora, obviamente, geograficamente, nós estamos falando de igrejas distintas, de igrejas diferentes. No entanto, o DNA da igreja é o mesmo. O DNA da igreja de Atos é Jesus. O DNA da igreja de Filipos é Jesus. Então, quando a gente olha para esse texto, nós somos desafiados a voltar à origem, a voltar à essência. E esse é o meu objetivo aqui nesta manhã. Pela palavra, baseado no Evangelho, baseado naquilo que o texto nos mostra, eu quero convidar vocês a estarem olhando para o essencial da igreja, o que não pode faltar na vida da igreja, para que esta seja de fato igreja, e não seja uma outra coisa qualquer. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos de número 1 até o 11. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Do 1 até o 11. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma das cartas da prisão.
Existem as chamadas cartas das prisões de Paulo. Então nós estamos falando de Gálatas, Efésios e Filipenses. É muito importante a gente lembrar disso, porque esta carta tem como tema principal, o coração da carta de Filipos, que há quem diga que era, se a gente pudesse falar isso, não é? Obviamente que isso é só uma observação, é só uma ponderação, mas disse que Paulo, ele tem um carinho especial por esta igreja. Essa igreja nunca o deixou, nunca o abandonou, sempre orou por ele, sempre intercedeu, sempre mandou recursos. Aliás, é o que está acontecendo exatamente aqui, quando ele recebe a visita de um dos seus líderes locais, o Epafrodito. Epafrodito vai ao encontro de Paulo, ele está na mesma cela ali, visitando Paulo, estando com ele, entendeu? E relatando a Paulo o que está acontecendo na vida da igreja. Paulo está ouvindo de um líder da igreja o que está ocorrendo lá. Quais são as coisas que estão ocorrendo, as coisas boas, mas também os desafios. Então Paulo escreve essa carta exatamente para colocar um rumo, para estabelecer um paradigma. Veja no capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, disse o apóstolo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele continua dizendo, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, disse o apóstolo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, e ele exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós pedimos a tua unção, nós pedimos o teu sopro, nós pedimos a tua legitimação para aquilo que nós vamos compartilhar com a tua igreja. Jesus, venha fazer aqui o que nós mais precisamos. Venha ser a nossa essência, venha ser a pedra, a rocha, onde esta igreja está fundada. Ajuda-nos, ó Pai, a focar na essência. Tira os nossos olhos de tudo que é supérfluo, de tudo que não é essencial, e ajuda-nos a voltar àquilo que o Senhor determinou desde o início. Tenha misericórdia de nós, abre os nossos olhos, ajuda-nos, ó Deus, para nós não nos perdermos em religiosidade, mas leva-nos para o centro do Evangelho, para a tua pessoa, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus é o único lugar seguro no mundo. Em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja. É interessante falar isso, mas o melhor lugar, ou o lugar mais importante, a maior necessidade da igreja brasileira hoje, eu estou falando da igreja evangélica, é ouvir sobre o Evangelho. Um dos meus pastores certa vez me disse o seguinte, olha, você sabe por que os pastores não pregam o Evangelho? E eu perguntei para ele, o pastor Naaman Mendes, meu professor, e ele disse, os pastores não pregam o Evangelho, porque muitos deles não entenderam o que é o Evangelho. E eu confesso para vocês que eu fiquei preocupado, porque quem está falando isso para mim é um homem que gosta de mim, que me respeita. Então eu perguntei para ele, então me ajude a entender, para que eu não esteja equivocado na minha visão, para que a minha visão não esteja míope, mas que eu esteja realmente falando daquilo que é verdade e que não seja uma outra coisa. Sabe, meus irmãos queridos e amados, muitos de nós aqui já tivemos experiências tristes no meio da igreja. E a gente achou que era a igreja. Mas só que eu quero dizer uma coisa para você. Não foi a igreja que te feriu. Porque a igreja de Jesus não fere ninguém.
Quem fere é o CNPJ, quem fere é a instituição, quem fere é o sistema. O sistema fere. E não é só o sistema político que fere. Nós estamos num país onde nós estamos passando um desafio enorme. E eu não diria só o Brasil, mas o mundo está passando por um desafio enorme nesse momento. Não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso. Há uma verdadeira confusão, há uma mistura, e ninguém sabe o que faz. E isso traz insegurança, traz ansiedade, isso rouba a nossa paz. Se os evangelhos nos mostram o fundamento da igreja de Cristo, que é a vida de Cristo, a missão de Cristo, a obra de Cristo e a obediência de Cristo ao Pai, as cartas, e agora estou falando de todas, não apenas de Paulo, todas as cartas do Novo Testamento apontam a rota para nós permanecermos em Jesus. Este é o principal, é o cerne, é visceral nas cartas pastorais, nos levar a fixar os nossos pensamentos em Jesus. Sabe por quê? Porque do contrário, nós não temos a presença de Jesus no meio da igreja que é dele. Nós temos a marca dos homens, a ideia de um, a teologia do outro, o que um pensa, o que o outro pensa, ou se não, vamos lá, o que a família pensa, o que a família dona da igreja pensa, o que o líder pensa, o que a denominação pensa. E aí nós ficamos no meio de tudo isso, a gente fica confuso. E isso confunde as pessoas. E confunde os nossos amigos. Eles ficam perguntando para nós, isso é igreja? Cada um diz uma coisa. É por essa razão que eu tenho pedido a vocês, eu tenho implorado a vocês, desculpa, eu estou caindo no lugar comum. Mas eu preciso de novo repetir isso de novo. Por favor, vão para o Evangelho, estude o Evangelho, leia o Evangelho, especialmente o Evangelho de João. E vocês vão dar de cara com a cabeça da igreja que é Jesus. E aí o Espírito Santo de Deus vai começar a falar a você. Não é do dia para a noite, não é por osmose, não é no automático, não é por mágica. Não é um ser angelical que vai entrar no seu quarto. Mas é no dia a dia, bebendo da fonte, permanecendo em Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, intencionalmente, querendo ou não, tendo vontade ou não. É um risco falar isso hoje numa sociedade como é que eu vou dizer, tão sensível, que a gente não pode falar mais nada hoje. E se falar um negócio desse, então, é quase que uma agressão, quando eu digo faça mesmo não tendo vontade. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Todas as coisas importantes que você sabe que você precisa fazer para o seu bem-estar, por exemplo, ou para a sua saúde, por exemplo. Todos nós aqui vamos concordar, sejamos honestos, que às vezes nós fazemos coisas que nós não gostamos. Nós não sentimos assim aquela sensação dizendo, nossa, que delícia. Levantar 5 horas da manhã para poder caminhar 5 quilômetros, 10, eu não sei qual é a sua medida. Ninguém faz isso de alegrinho, já saindo pulando da cama, gente. Ninguém vai para a academia levantar peso lá, dizendo, nossa, glória a Deus, e cai um pentecoste na academia. Entendeu? Não é assim. A gente sabe disso. É com dor, é com luta. E por que é que a vida espiritual seria diferente? Você acha o quê? Numa boa, que em vindo aqui a essa reunião, e se você vir mais vezes, supostamente, você vai agregar horas, é assim que funciona na sua mente? Não é o que a palavra diz, nós precisamos intencionalmente ir para cima de Jesus, para cima de Jesus, para cima de Jesus, e aí para cima dele. É por isso que esse texto foi escolhido hoje, porque aqui nós temos uma realidade muito interessante. Paulo recebe um dos seus líderes na sua cela, e eles estão conversando sobre a vida da igreja, e Epafrodito então relata para ele o que está acontecendo na igreja, falando das coisas boas, das bênçãos, falando das coisas também desafiadoras, dizendo, olha Paulo, tem algumas coisas lá que precisam ser observadas. E Paulo, pelo Espírito Santo, Paulo que foi tocado pelo Espírito,
Paulo, cuja vida ela é cristocêntrica. Eu acho que você concorda comigo quando você olha para a vida desse homem. Ele é um homem que vive sobre Cristo, debaixo de Cristo, unido a Cristo. Mas um homem normal, como eu e você, que luta também. Ou você nunca leu o capítulo 6 e 7 de Romanos, um dos mais desafiadores de interpretação para todos os teólogos de todos os tempos. É um desafio aquilo ali. As coisas que eu não quero fazer, eu faço, e as que eu quero fazer, eu não faço. O que é isso, senão a minha representação a um Paulo em cada um de nós, que tem sinceramente lutas profundas, com coisas que a gente não quer fazer e acaba fazendo. Então é para esse homem que Epafrodito relata. E este homem, então, só fala para Epafrodito, e agora para a comunidade toda, porque afinal de contas, a gente sempre chama isso de uma carta secular, por isso que são pastorais, ela tanto serve para uma igreja local como para outras. E um dia, então, esse povo se reuniu e chega lá um dos líderes e lê essa carta de Paulo para eles, que agora já sabia que tinha alguns probleminhas de relacionamento, de comunhão, etc, etc. Tanto que aqui tem um relato lá na frente que Paulo vai falar com duas mulheres da comunidade e que aqui no Brasil a gente chama pé de boi. Sabe o que é pé de boi? Aquela pessoa que não tem tempo ruim, que sai com gana, como diz o hispano, entendeu? Sai com gana para fazer as coisas, não tem tempo ruim. Tinha duas colunas dessa dentro da igreja de Filipos. E infelizmente, por situações adversas que nós não sabemos, elas entraram em rota de colisão. E aí, Paulo evoca, Paulo roga, ele diz, olha, eu rogo a Evódia e a Sintique, para quem quer um nome bonito para a próxima neta que vai chegar na sua família, Sintique, que vocês estejam em harmonia, derrube essas barreiras, que o tempo não é para brincadeira. Tem uma guerra do lado de fora. Gente do céu, um homem que estava dentro da cela, estava mostrando o caminho para aqueles que estavam fora da cela, mas estavam presos em suas idiosincrasias, em suas meninices, em suas paixões juvenis, em suas arrogâncias e orgulhos, dividindo uma igreja que era para estar unida. Então nós precisamos voltar para a essência, amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Precisamos voltar para a essência. Precisamos voltar para Jesus. E aí o que ele fala aqui? Me acompanhe, por favor. Veja no versículo 1 do nosso capítulo. Estarmos em Cristo. Se por estarmos em Cristo. Porque ele recebeu isso do pastor. O líder falou. Eles estão firmes no evangelho que você pregou. Sabe por quê? Porque quem fundou essa igreja foi Paulo. Paulo conhece cada uma daquelas pessoas. Paulo conhece aquelas pessoas. Ele não conhece só o carcereiro de Filipe, ele não conhece só Lídia, a empresária da indústria têxtil da época. Ele não conhece só aquela menina, aquela jovem de 14, 16 anos, que foi tirada, arrancada do império das trevas, do mundo das adivinhações. Entendeu? Mas ele conhecia outras pessoas da comunidade, ele sabia que ele tinha pregado o evangelho ali. Então Epafrodito diz, eles continuam firmes. Então Paulo, em cima desta afirmação, com propriedade, ele diz, eu sei que vocês estão firmados em Cristo, que estão juntos em Cristo, porque Cristo é a base da verdadeira motivação, é o paradigma para toda exortação que traz cura através do amor. A melhor exortação é aquela motivada pelo amor, aliás, é a única que funciona. Nenhuma outra exortação vai funcionar fora desse paradigma que é o amor. E mais, é por estarmos juntos em Cristo que se cria uma ambiência perfeita para que a afeição e a compaixão sejam profundas, ou seja, que possa entrar lá no tutano e vire tutano na nossa vida. Todas essas verdades têm a sua origem em Cristo. Em Cristo, é por estarmos em Cristo. E aí Paulo diz, se isso é verdade, se nós estamos em Cristo, ocultos em Cristo, unidos em Cristo, guardados em Cristo, versículo 2, completem a minha alegria. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. E isso aqui é maravilhoso. Paulo não mexe, não manipula as emoções de ninguém. Eu vou repetir. Paulo não manipula emoções de ninguém. Você já
foi pastoreado ou liderado por alguém que manipula as emoções? Que mexe com você, que te provoca ao choro, que te leva a ser emocionado para tomar determinada decisão para lá ou para cá? Paulo não brinca com ninguém, ele não brinca com as pessoas. Você entendeu? Paulo, ele chega e conversa de maneira muito clara, dizendo: tomem uma atitude de sã consciência. Gente, nós precisamos pensar. John Stott disse: crer é pensar. Você vai para o texto e o Espírito Santo fala com você racionalmente. Não se trata de transe. Sai dessa de querer receber transe. E entenda a palavra. Entenda a palavra. Olha o que ele está dizendo. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. Ele está nos pastoreando. Ele está nos pastoreando. Ele está dizendo o que nós precisamos fazer, tendo o mesmo modo de pensar. Não era uniformidade, pelo amor de Deus. Não confunda unidade com uniformidade. Uniformidade é loucura, é autoritarismo, é ditadura. Uniformidade é ditadura. E vocês já viram isso em religião por aí. Todo mundo igual, fala todo mundo igual, até que o sotaque é igual e a roupa é igual. Isso é uniformidade. Unidade é diferente. Unidade é unidade na adversidade. Nós somos diferentes, mas nós estamos juntos. Amém, queridos irmãos? Diferentes, mas juntos. A gente se respeita. Você pensa diferente de mim. Você gosta de uma cor que eu prefiro a outra. Você gosta de uma comida, eu da outra. Está tudo certo. Mas ele está dizendo, no que tange a forma não tem problema. No que diz respeito à forma, está tudo certo. Cada um pensa de um jeito. Agora, no conteúdo não. Na teologia não. No crer não. No crer não. Gente, você quer um grupo mais heterogêneo, mais diferente, mais colorido, mais diverso do que os 12 apóstolos? Você já estudou sobre a vida dos 12 apóstolos? Um diferente do outro. Ali tinha gente da direita e gente da esquerda, da extrema direita e da extrema esquerda. E tinha gente do centrão também. É incrível. E Jesus, ali com todos eles, não mandou ninguém embora. Ninguém. Recuperou todos. Abençoou todos. Só aquele que não quis. Aquele que disse deliberadamente: eu estou fora desse projeto. Aí Jesus falou: então, meu filho, se você não quer, a porta está aberta, fique livre. Você está entendendo? Jesus não prende ninguém. Quem prende é pastor. Toma cuidado com os pastores. Se for corintiano, então você está... Os homens prendem. Os sistemas prendem. Jesus deixa livre. Jesus pergunta: você não quer ir também? Pode ir embora. Acha que Jesus se impressionou com a fala de Pedro, dizendo: está todo mundo indo embora, não gostar do seu sermão? Acho que você sabe as consequências disso, né? Vai diminuir o dízimo por aqui. Jesus olhou para ele e falou: e vocês não querem ir também? Fique à vontade. Isso é liberdade. Isso é saber quem é. Isso é identidade. Isso é saber que tem, desculpa, eu vou repetir aqui, mas que tem tutano. Sabe o que está falando. O mesmo amor. Vocês precisam estar no mesmo modo de pensar, no mesmo amor. Ninguém ama mais, ninguém ama menos. O amor é o mesmo em qualidade e em quantidade. A qualidade do amor é a mesma. É o amor ágape aqui. A palavra é ágape. É no mesmo amor. Esse amor é sacrificial. Ele era novo na sociedade e ninguém conhecia esse amor. Eles conheciam o amor eros, que daí vem erótico. Eles conheciam o amor filéu, que daí vem filantropia. Mas eles não conheciam o amor ágape. Porque era algo surreal. Era fora da caixa. Como assim você amar independente do retorno? Como assim você amar sem barganha? Como assim você amar sem troca? Como assim você amar sem interesse? Como assim amor sacrificial? Isso não existe. Isso bugou a sociedade da época. Bugou a cabeça deles. Um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus.
Aleluia. E não havia disputa de quem tem mais e quem tem menos. Quem foi batizado ou não foi batizado. O cara que pergunta se foi batizado, esse nunca entendeu o Espírito Santo. Você não sabe nem o que é. O cara que pergunta para se comparar, para ter comparação e daí a competição, é porque não sabe o que é, nunca entendeu. Quem é cheio do Espírito Santo sabe quem é e está em paz com isso e apenas deixa o amor fluir. Amém, meus irmãos? E nunca julgar ninguém, nunca pegar no pé de ninguém. Isso é o que dá a falta de compreensão do Evangelho, que se começa a criar bolhas dentro da igreja, e é isso que dá um problema. Nós temos um chamado só, de um Cristo só, um Espírito só, um amor só, uma visão só. E ele diz, e uma só atitude. A nossa atitude deve ser única, única. Agora veja o que ele faz em termos práticos. Veja só o versículo 3, por favor. O versículo 3 do nosso texto. Nada façam por partidarismo ou vanglória. Ou seja, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Quer dizer, Paulo já sabia o que estava acontecendo. Paulo sabia o que estava rolando. Ele só chegou e falou numa boa assim, irmãos, por que vocês não param com isso? Porque essas coisas é que atrapalham. É impressionante, é gigantesco, é abismal a diferença entre esse texto e o capítulo 2 de Atos, onde as pessoas estavam juntas, elas tinham alegria, elas estavam por prazer, não precisavam pegar no pé de ninguém, eles queriam estar juntos o tempo todo, eles repartiam pão de casa em casa, eles oravam juntos, meus irmãos. Vocês sabem o que é orar junto? Sabe o que é orar junto? Ontem eu estava almoçando com a minha esposa num lugar, chegou uma mocinha simpática, linda, duas aliás, aproximou-se da mesa e perguntou, podemos orar por você? Eu falei, muito obrigado, querida, nós estamos no meio de uma conversa, de fato estávamos, não é? Mas depois eu fiquei pensando, eu não conheço a pessoa, como é que vai orar por mim? Não estou condenando, presta bem atenção, não estou condenando a atitude dela, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, depois dessa caminhada cristã, não é qualquer pessoa que vai orar por mim mesmo. Eu tenho que saber quem é. E botar a mão na minha cabeça jamais. Vocês que gostam que o povo vai por aí numa igreja aqui ou está lá e botando a mão na cabeça daqui para lá. Você não toma cuidado não para você ver. Você não toma cuidado não para você ver. Já com esse negócio já de saindo botando a mão na cabeça dos outros. Oração é algo profundo, é algo íntimo. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Tá certo? Deus pode usar? Pode e usa, porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ficou claro para vocês? O que eu estou querendo dizer é que oração é algo muito íntimo. É algo muito íntimo. E você chega e diz, ore por mim. Ninguém faz isso a não ser movido pelo Espírito Santo. Foi o que aconteceu com aquela igreja de Atos, porque Jesus estava ali presente, e quando Jesus está presente, todas as barreiras caem. Todas caem. Todas as barreiras caem, e é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, permaneçam em Jesus de uma forma tão profunda, até o ponto de não haver mais ambição egoísta entre vocês. Permaneçam em Jesus até o ponto de vocês se considerarem humildemente os outros superiores a si mesmos. Não bajule ninguém só para conseguir o que desejam. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Permaneçam em Cristo. Tenham uma comunhão com Cristo tão profunda, que agora você tem uma convicção inexplicável, sobrenatural, espiritual, de que o Senhor cuida de você e cuida mesmo. E você agora pode olhar para o outro e abençoar a vida do outro e da outra. Você para de olhar só para o seu umbigo e você olha para o lado também. Ponha o interesse próprio, agora eu estou citando o mesmo texto da perspectiva da paráfrase, que é chamada A Mensagem, de Eugene Peterson. Ele faz uma paráfrase da Bíblia, não uma tradução, mas uma paráfrase. Ele diz, ponha o interesse próprio de lado e ajude uns aos outros na sua jornada, é isso. Põe o interesse próprio de lado só um pouquinho, para estender a mão daquele que está ao seu lado. Não fique obcecados em tirar vantagens. A presença de Jesus faz isso, ela tem esse poder. Ela tem esse poder, ela gera esse poder em nós, ao ponto de nós olharmos para o outro e vermos a necessidade do outro com amor.
E aí ele pode até dizer isso: esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar o outro. Só Jesus faz isso. E nós precisamos fazer isso. E aí ele termina dizendo o seguinte: o que vocês precisam, na verdade, é isso que Paulo está dizendo. É voltar à origem, é voltar à essência. E é o que nós precisamos de verdade. Voltar à essência, voltar à origem. E qual é a origem? Qual é a essência? Ele mostra. Vamos lá? Versículo 5, o que diz? Vamos junto comigo? Está todo mundo junto aí? Versículo 5, vamos ler junto comigo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ponto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ponto. Ou, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Vamos agora juntos aqui na versão segunda tela, vamos lá. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Esse mesmo aí é um co-igual, é um igual. É um mesmo, é a mesma natureza, a mesma qualidade, a mesma profundidade, a mesma intencionalidade. Seja a atitude de vocês a mesma. Ou seja, volte para a origem. Voltem para a essência. Voltem para a essência. Esse é o nosso chamado, voltar para a essência. E olha o que diz o texto: tem os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Fixem o seu olhar em Cristo. Olhem para Cristo. Vejam a vida de Cristo. Olha o que Ele fez. É isso que Ele está deixando claro. Porque alguém poderia dizer: tá, mas como é que foi? Como é que é? Como é que eu faço isso? Olha, está claro no nosso texto. Está muito claro. Veja a vida de Jesus. No versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Jesus abre mão da sua glória, nunca abriu mão da sua divindade. Jesus abre mão da sua glória, nunca abriu mão da sua divindade. Nunca deixou de ser divino. Nunca deixou de ser santo. Nunca deixou de ser filho de Deus, mas abriu mão daquela glória maravilhosa, extraordinária. E por causa disso, nunca deu carteirada em ninguém. Você nunca viu Jesus batendo no peito e olhar para um sacerdote daquele dizendo: meu filho, você sabe com quem que você está falando? Você acha que tem crente que faz isso? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Nós temos que nos apegar tanto a Jesus, nos identificar tanto com Ele, nos esconder tanto nele, ao ponto de você nunca jamais se sentir inseguro ou insegura com quem quer que seja que esteja ao seu lado. Nós temos que nos permanecer tão escondidos, tão ocultos, tão guardados em Jesus, tão identificados por Ele, tão trabalhados pelo caráter dEle, ao ponto de você nunca se sentir inseguro e entrar na via maléfica, na avenida satânica, na rodovia diabólica de querer se comparar com o outro. Porque quando você se compara, você se arrebenta. Eu não tenho um carro como aquele. Pronto, acabou com você. Eu não tenho uma casa como aquela. Eu não tenho um emprego como aquele, eu não tenho um salário como aquele, eu não tenho uma mulher como aquela, eu não tenho um marido como aquele. Meus filhos não são iguais aos dela. Acabou a sua vida. Sai disso. Você não tem que fazer isso. Sabe por que você faz? Porque o caráter de Cristo ainda não fez o que deveria fazer na sua vida, no seu coração. O que você precisa, o que eu preciso é de Jesus, é só isso. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Você não sente necessidade nenhuma de autoafirmação. Você não sente necessidade nenhuma de afirmar nada. Você não sente necessidade nenhuma de querer mostrar qualquer coisa. Porque você sabe quem você é. E um dos momentos mais interessantes, também finais da vida de Jesus, é quando ele está diante de Pilatos. E Pilatos faz uma observação dizendo: escuta, você não está ouvindo o que essas pessoas estão falando sobre você? Eu acho que, agora é só uma suposição, obviamente, eu acho que no fundo Pilatos já estava se identificando com Jesus e talvez até se simpatizando com ele, porque ele ficou incomodado com as coisas que se dizia sobre Jesus. E o incômodo maior é de Jesus não ter absolutamente abrido a boca para se defender de forma alguma.
Isso mexeu com o orgulho de Pilatos, que era um cara orgulhoso, arrogante, poderoso. E ele disse: o que esse homem tem que eu não tenho? Por isso que ele fez uma pergunta: o que é a verdade? Você precisa me responder o que é a verdade. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Jesus se esvaziou. A presença de Jesus nos esvazia de toda idolatria, nos esvazia de toda crença, nos esvazia de toda religiosidade, nos esvazia de todo o evangeliquez, nos esvazia de tudo que é supérfluo. A presença de Jesus em nossas vidas é como uma imensa luz que explode no nosso coração e vai mostrando onde estão todas as rachaduras e as cargas desnecessárias e os acessórios que nós estamos carregando, que não nos ajudam, muito pelo contrário, atrasam a nossa vida. É a presença de Jesus iluminando é que faz isso. Eu já falei para vocês que em um determinado momento da minha vida, eu precisei, para sustentar os meus filhos, trabalhar na construção, na área de fundação. E também na área de pintura. E eu me lembro, eu nunca fui um pintor, eu era ajudante do ajudante do ajudante do pintor. Era o quinto da fila. Mas eu aprendi um negócio interessante com o meu patrão. Ele, depois que nós saímos da casa, limpávamos, ele vinha com uma luz imensa e grudava na parede. E colocava aquele farol grande na parede. E uma vez eu perguntei, primeira vez que eu vi aquilo, falei: o que você está procurando aí? Alguma coisa? Ele falou: não, estou vendo se essa pintura está boa ou não. Porque é assim que o dono da casa vai verificar a qualidade do nosso produto. E não deu outra. Nós saímos numa porta, o cara entrou na outra, fez a mesma coisa que ele fez. Mas como o serviço estava perfeito, não tinha rachadura, não tinha nada, foi uma pintura perfeita. Quando a luz que é Jesus entra no nosso coração, as ratazanas da nossa alma voam. As ratazanas saem de dentro de nós. Complexos de inferioridade, mágoa, ressentimento, raiz de amargura, tudo que não presta, quando a luz de Jesus entra dentro de nós, que é o que nos atrofia, que é o que machuca a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Vamos deixar Jesus fazer o que Ele quer a partir de nós. Amém? Vocês estão me entendendo? É a partir de nós. Não diga: eu vou encontrar uma igreja que seja assim, um assado. Desculpa eu te contar, você jamais vai encontrar essa igreja. Porque a igreja só existe quando é a partir de mim. Tem gente reclamando da sua casa até hoje, mas ela não percebeu que é ela que precisa mudar naquela casa primeiro, para que depois essa mudança atinja toda a casa. E na igreja também é assim. Eu não posso reclamar de vocês. Eu tenho que ver o que Jesus quer fazer na minha vida, para que então, sendo isso verdade em mim, isso possa passar para vocês. Versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus era homem. Jesus era homem. E ele sabia da dor humana, do sofrimento humano. O que você diz da igreja que muitas vezes, quando alguém se fragiliza, alguém está enfrentando algum problema difícil na sua vida, ao invés de nós estendermos as mãos, nós condenamos as pessoas, ou nós descartamos as pessoas, A igreja do sistema descarta, a igreja do poderoso lá, o ungidão, descarta, mas a igreja de Jesus não descarta ninguém. Ela chama e diz: vamos caminhar juntos. O caminho da cura está aqui, não está em mim não, mas está em Jesus. E nós vamos caminhar juntos. É isso. Percebe a dor humana. Consegue enxergar a dor humana. E aí isso traz uma leveza para a gente, que a gente não precisa ser uma hipocrisia. A gente não precisa ser uma farsa. Você não precisa ser aquela mentira só do lado de fora, só da fachada, porque no fundo você sabe que você não é aquilo. Aí Jesus chega e diz: venha como você está. Não foi isso que ele disse para aquela senhora? Eu estou falando agora de João capítulo 8. O que aconteceu ali, naquele João capítulo 8? Jesus olha para a mulher e diz: senhora, onde estão os seus acusadores? Senhora, my lady. Essa foi a expressão dele. Quando falou mulher, era um termo respeitoso para a mulher. Mulher, onde estão seus acusadores? My lady, minha senhora, onde estão seus acusadores? O que a mulher falou, gente?
Nenhum, Senhor, todos foram embora. E aí qual foi a resposta surpreendente de Jesus? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isso é maravilhoso. Quem que não quer ouvir isso? Vai e não peques mais. Ou numa outra tradução, vai e volta por outro caminho. Não continua nesse, filha. Porque olha no que deu. Olha no que deu. Saia da sua insanidade. Não creia que fazendo as mesmas coisas você vai chegar num lugar e resultado diferente. Não. Sai dessa insanidade. Saia dessa insanidade. Essas coisas não acontecem por milagre. Não é assim. Tome a decisão e mude de caminho. Foi isso que ele disse para ela e é o que ele disse para todos nós. Há uma mulher de João 8 dentro de cada um de nós. Todos nós passamos por essa experiência algum dia, de alguma maneira. Jesus se torna servo. Que pena que a palavra ali está servo. Deveria ser a palavra original, que é doulos, é escravo. Aí na Bíblia de alguns de vocês tem até uma letrinha pequenininha, indicando a nota de rodapé. E tem que ter, porque lá embaixo está escrito escravo. A palavra é escravo. Jesus se tornou escravo. E você sabe o que quer dizer escravo no primeiro século? Você sabe o que isso significa? Dizer escravo, que Jesus era escravo. Aí você vai entender porque que Pedro reagiu veementemente, fortemente, quando Jesus parou na frente dele e disse: eu vou lavar os seus pés. Numa posição de escravo. Pedro disse: não, os meus pés jamais o Senhor vai lavar. Pedro não estava entendendo que ele abriu mão da glória, nunca abriu mão da divindade, mas ali estava o divino, o santo, o puro, o perfeito, lavando os pés de um humano. E aí ele disse, olha para os discípulos e disse: está vendo que vocês entenderam o que eu fiz? Agora saiam e lavem os pés uns dos outros. Alguém aqui já participou de uma cerimônia de lava-pés? Pode levantar a mão, quem de vocês? Muito bem, foi interessante, não foi? Agora uma pergunta: foi uma pessoa estranha que lavou os seus pés? Quem foi a pessoa estranha que não foi da sua família que lavou os pés lá naquela cerimônia? É um negócio muito delicado. Que um estranho lavar os nossos pés é algo muito, muito profundo. Não é uma brincadeira. Já pensou essa igreja aprendendo a lavar os pés uns dos outros? Como é que nós vamos olhar para o outro diferente, sem amor, se eu lavei os seus pés? Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, em morte de cruz. E sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou. Jesus se humilhou a si mesmo. É isso que acontece quando a gente permanece em Jesus. O orgulho sai, a humildade entra. A arrogância dá lugar à humildade, à simplicidade, à singeleza de coração. E foi o que aconteceu com Jesus e é o que precisa acontecer conosco todos juntos. É isso que Jesus quer fazer. Consequência e desdobramento está aqui. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Já estou no 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Porque Deus o honrou. Quem honra Deus, Deus o honra. Cristo honrou o Pai e o Pai agora honra o seu Filho. Por isso Deus, o Pai, entendeu? O Pai, ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. E colocando na mais alta posição, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós como igreja, juntos, permanecermos em Jesus e permitir que essa presença de Jesus afete a nossa vida, afete as nossas relações, afete a nossa vida profissional, afete a nossa vida familiar, afete a nossa vida entre os amigos, a tal ponto desses amigos dizerem: eu estou vendo Jesus na sua vida, eu vejo Jesus na sua vida, porque eu te conheço, eu sei que você não faria isso de modo natural. Porque o que está acontecendo com você é o que chamamos de conversão, de transformação. Para uma igreja? Não. Para um endereço? Não. Para uma religião? Não. Mas para a essência que é Jesus. Concluindo,
A essência da igreja é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o candeeiro da igreja. Ele é o pastor da igreja. Ele é a vida da igreja. Gente, Jesus é a videira. E nós somos os ramos que recebe a seiva, que produz o fruto e que apenas deixa o fruto do amor fluir. E juntos nós vamos amar Jesus e espalhar esse amor por onde nós formos. Esta é a proposta para a caminhada dessa igreja. E eu digo a você, Londrina tem muitas igrejas, e igrejas muito boas, mas nós estamos procurando igrejas onde a essência seja Jesus, onde Jesus esteja no centro, onde ele seja pregado dessa forma aqui, texto por texto, texto por texto, mostrando o texto, mostrando a importância do texto. É disso que nós precisamos, porque sem essa bússola nós nos perdemos. Nós precisamos ficar firmes aqui na palavra de Deus. Por isso, coma a palavra, beba da palavra, comece pelos evangelhos, comece por João e deixe Jesus transformar o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero orar com vocês. Se você entendeu o que nós estamos falando aqui, eu quero pedir que você mesmo peça para que o Senhor Jesus possa fazer isso com você. Você mesmo pode dizer: Jesus, eu quero permanecer em Ti. Eu já fiz tantas tentativas, já corri para tantos lugares, já fui para tantos cantos, já corri atrás de tanto homem, de tanta gente, já segui tantos conselhos. E eu digo para você que a melhor decisão que eu e você podemos tomar é permanecer em Jesus. É dizer: Jesus, deliberadamente, de sã consciência, eu quero que Tu venhas afetar a minha vida. E eu quero que o Senhor me ajude a permanecer em Ti, nos meus pensamentos em Ti, com o meu olhar voltado para Ti, voltado para a Tua pessoa, voltado para os Seus ensinos e voltado para a Sua prática. Eu quero fazer dessa prática a minha vida. Eu quero distribuir o Teu amor, que foi o que o Senhor fez e está fazendo e sempre fará na nossa vida. Distribuir amor. E a fonte do amor é Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é sempre clara. Obrigado porque ela é desafiadora. Obrigado porque ela é atual. Obrigado, Senhor, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos voltar para o essencial. Ajuda-nos a voltar para a essência. Ajuda-nos a voltar para aquilo que é fundamental, que é essencial. Fale conosco, Pai, e motiva-nos e leva-nos a buscar a Tua palavra, ter sede pela Tua palavra, desejo de comer e de beber a Tua palavra. Abençoe os Teus filhos e filhas aqui. Eu oro principalmente por aqueles que já estão desanimados, aqueles que já seguiram tantas pessoas, já seguiram movimentos, já seguiram religiões e continuam tristes, continuam abatidas, continuam perdidas. Pai, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa vida. Revela-te a essa pessoa, revela-te a essa pessoa, mas com tanta clareza que ela não tenha dúvidas de que é o Senhor que está falando com ela. E abraça esta pessoa aqui nessa manhã. Muda a vida dela, a trajetória da vida. Muda, Senhor, as suas motivações, muda o seu olhar, muda o seu ânimo, tira o desânimo, tira o medo e coloca do Teu amor nesse coração. Distribui o Teu amor aqui nessa congregação, nessa manhã. E aqueles que nos acompanham de suas casas, distribua do Teu amor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.